Olá a todos, bem-vindos ao episódio desta semana de No Princípio Era a Bola, o podcast semanal da Tribuna Expresso. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, como sempre temos aqui o Tomás da Cunha. Olá Tomás. Olá Lídia, olá Rui, olá a todos. E o Rui Malheiro. Olá Rui. Olá Lídia, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. Esta semana, além do repassar da jornada 20, vamos naturalmente falar também do mercado. Estamos a gravar algumas horas depois do fecho da janela de inverno e na segunda-feira não faltaram novidades que vamos também aqui, obviamente, analisar. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Mas antes de para aí irmos, eu propunha, meus caros, começamos pela jornada que terminou também há poucas horas, e em que mais uma vez o Futebol Clube do Porto escorregou, aliás. E começaria, se calhar ia propor, começámos pelo que nos está mais fresco na memória, a estreia de Martin Anselmi para o campeonato. Os Dragões voltaram a empatar 2-2 com o Rio Ave, num jogo em que estiveram por 2 vezes a perder, e um jogo também marcado por vários erros fatais, individuais. Rui, arranco contigo. Vimos um Futebol Clube do Porto ainda com algumas dificuldades em criar no último terço, mas já com um toque do novo treinador mais progressivo, a bater alguns recordes até estatísticos. Acreditas que Anselmi acabe este jogo, entre aspas, traído pelos seus centrais? Sim, ele foi traído pelos defesas centrais, curiosamente em momentos ofensivos e não em momentos defensivos, porque há uma tendência muito grande para confundir as duas situações. Deixar-me uma ideia, ele foi corajoso e foi arrojado, porque quando jogou na Sérvia dentro do Maccabi, na verdade só tinha um treino aquisitivo e mudou a equipa estruturalmente para o 3-4-2-1. Fiquei na altura muitíssimo surpreendido pelo facto do Rodrigo Moura nem sequer ser utilizado, e foi uma desilusão para mim, porque acreditava que o Fábio Vieira e o Rodrigo Moura finalmente iam poder jogar em conjunto, e creio que isso faria sentido. O Futebol Clube do Porto tem uma vitória muito sofrida na Sérvia diante do Maccabi, mas acaba por vencer, e do meu ponto de vista venceu bem a partida. Agora, depois daquela meia hora final, sinceramente não me agradou particularmente a forma que a Férrea como defendeu o resultado e praticamente desistiu de atacar. Ontem, diante do Rio Ave, eu creio que o Futebol Clube do Porto faz nos primeiros 25 minutos, 30, de alguma qualidade, e sobretudo a qualidade atingiu um nível esdrúxulo sempre que o Rodrigo Moura tocou na bola. O Rodrigo Moura criou as principais situações do Porto, finalizou as outras situações do Futebol Clube do Porto, e houve um Rio Ave com muitas dificuldades em encaixar na equipa do Futebol Clube do Porto, porque o Petit até tinha confidenciado que durante a semana só tinha tido a oportunidade na quinta-feira de ver o Futebol Clube do Porto. Não sei se viu o Cruz Azul, mas se viu, não deu indicação que tinha visto, e se calhar faria sentido o treinador do Rio Ave SAD ver o Cruz Azul, porque teria tirado algumas indicações que o ajudariam nos primeiros treinos da semana. Mas a verdade é que depois ali a partir dos 22 minutos, que é o primeiro erro e é do Tiago Djaló, a equipa do Futebol Clube do Porto começa a somar erros atrás de erros no seu processo de construção, com 3 jogadores, diria que juntos, a mostrarem uma grande inabilidade para saírem a jogar. E sobretudo a apontarem o dedo uns aos outros também. E isso acabou Certíssimo. por ser o ponto de descalabro mais para a frente. O Otávio, a cada toque na bola, a cada falta assinalada, ia para cima de toda a gente. Isso é impossível. De toda a gente, do adversário e do seu próprio clube, até porque gerou ali uma situação um bocadinho, que eu diria que não é fácil e que nunca se veria no Futebol Clube do Porto, se quisermos, durante 40 anos, que é 2 jogadores do Futebol Clube do Porto andarem apegados no campo, o Eustáquio e o Otávio, e depois tem que haver um conjunto de jogadores a separá-los.
Dizer que a partir daí o Rio Ave encontrou a fórmula para chegar às zonas de finalização, e essa fórmula foi a intensificar a pressão, uma pressão média-alta que foi inteligente, ou seja, em vez de esperar que a bola entrasse nos médios do Futebol Clube do Porto, passou a tentar antecipar essa pressão e entrar com 3 jogadores sobre os 3 defesas centrais do Futebol Clube do Porto. E é convidativo, Isso, tendo em conta as limitações na tomada de decisão e do ponto de vista técnico, é um convite que os adversários podem sentir para sair na pressão mais agressiva. sem dúvida, e acho que é claramente o mote para o Futebol Clube do Porto Sporting da próxima sexta-feira à noite, porque acredito que Rui Borges, se for corajoso, e acredito que seja, o irá fazer, e diria até, não fugindo ao tema, que o facto do Kenda passar a jogar a partir do corredor direito, parece mais do que provável, vai fazer com que o Kenda possa ser no próximo mês, enquanto o Katam não regressa, possivelmente o principal desequilibrador do campeonato, juntamente com o Trincão, se o Trincão conseguir recuperar a forma, e aos poucos e poucos está a consegui-lo. Mas acredito que o Kenda, a partir do corredor direito, possa ser um jogador completamente diferenciador, porque se sente muito mais confortável a sair da direita para o meio, independentemente de jogar também bem da esquerda para o meio. Voltando a Vila de Conde, a dizer-te que o Rio Ave, a partir daí, aproveitou os erros ofensivos dos defesas centrais do Futebol Clube do Porto, muita tremideira com a bola, muitos erros de passe, muitos erros de recepção. O Cleiton esteve perto de inaugurar o marcador num lance que o Diogo Costa acaba por negar, mas depois do erro garrafal do Newman Pérez, que depois ainda consegue derrubar o Diogo Costa quando o Diogo Costa se preparava para tentar negar numa mancha o Cleiton, acabou por acontecer o 1-0, e creio que face àquilo que foi a primeira parte do jogo, foi um resultado injusto para o Futebol Clube do Porto. No entanto, o Rio Ave soube aproveitar a oportunidade, diria 2-3 oportunidades que teve, sempre a partir de erros ofensivos dos defesas centrais, e colocou-se em vantagem. Nota negativa da primeira parte do Futebol Clube do Porto, uma certa apatia, uma equipa abúlica depois de ter sofrido o golo do Cleiton aos 37 minutos. A equipa arrastou-se em campo à espera do intervalo e à espera que o Rodrigo Mora conseguisse sacar algum coelho da cartola. Na segunda parte surgiu um Futebol Clube do Porto, do meu ponto de vista, mais agressivo, quer com bola, quer sem bola. Sinceramente, o Rio Ave baixou um bocadinho, e creio que aí possa ter sido o problema, sobretudo porque era expectável que o Futebol Clube do Porto entrasse com mais força na segunda parte, e a resposta do Futebol Clube do Porto foi conseguir o gol do 1-1, na sequência de um pontapé de canto a 3 tabelas, porque o Alan Varela bate o canto, hoje está aqui o ganha, a bola ressalta no Moura e acaba no Newman. Salientar que os grandes nesta jornada, o Benfica marcou 3 golos, o Sporting 2, o Futebol Clube do Porto 2, portanto são 7 golos e 5 nasceram de lances de bola parada, o que significa que alguma coisa não está bem no ataque posicional das 3 equipas, umas melhores do que as outras. Depois, dizer-te que a partir daí esperava que o Futebol Clube do Porto, empatado 1-1, tivesse um crescimento que permitisse chegar ao golo da vantagem. No entanto, achei confusa a primeira substituição que o Martin Anselmi faz, com a passagem do PP e do Fábio Vieira para um espaço interior ofensivo, mas com liberdade também, sobretudo do PP, de abrir sobre o corredor e aproximar demasiado o Mora do Samu. Não creio que o Futebol Clube do Porto tenha beneficiado muito com isso, não criou particularmente, e expôs-se no momento de transição defensiva, nomeadamente com as subidas dos centrais do Tiago Jaló e do Otávio, que nem sempre têm surtido efeito, sobretudo quando se aproximam do último terço. E depois o Futebol Clube do Porto voltou a ter um erro garrafal, desta vez do Otávio, que foi claramente o pior jogador em campo, praticamente todas as suas ações defensivas foram desastrosas, e o Ole Pollmann, que chamam Olinho, e ainda não percebi muito bem porquê, acabou por ser inteligente, Acho que é sacou a bola ao Otávio. muito fã do futebol Do brasileiro. Ronaldinho, não é? Sim. Pois, mas acho que não faz muito sentido, Não, mas não. tudo bem. E acaba por, na cara do Diogo Costa, fazer o 2-1. A partir daí, eu creio que o Futebol Clube do Porto, ao contrário do que tinha acontecido na primeira parte, tem uma reação forte, mas o golo acaba por ser um golo feliz, porque é um remate de fora da área do Otávio numa segunda bola, e se a bola não bate no Dodói, a bola nunca entraria e nunca o Mista seria batido.
Volto a não compreender a substituição do Anselmi após o 2-2, ou seja, tira o Rodrigo Mora, o principal criativo e desequilibrador da equipa, e coloca o Denis Gu. Passa a jogar praticamente num 3-4-3 muito indefinido, com o PP e o Fábio Vieira como interiores, o Gu e o Namazo muito perdido no apoio ao Samu. A tentativa de chegada às zonas de finalização foi muito fraca. O Futebol Clube do Porto não queria nenhuma oportunidade depois do 2-2, tirando depois aquele lance final em que o Samu, a partir de uma iniciativa individual, se isola e arranca a expulsão do Panzo. E sobretudo aquilo que se viu foi um Rio Ave que soube responder a essa substituição do Futebol Clube do Porto, montou a linha a 5 e, sem muito querer, convenhamos, acabou por aproveitar mais 2 erros do ponto de vista ofensivo dos defesas do Futebol Clube do Porto para aproximar-se na finalização, e faltou aí maior pontaria ao André Luís, que entrou com ganas, como diriam os espanhóis, mas a capacidade de definição foi soporífera. Tomás, pegando um bocadinho também em algo que o Rui referiu, Mora é titular, mas mais uma vez, apesar deles terem coincidido em campo, há pouca aposta, continua a não haver aposta de Fábio Vieira com Mora ao mesmo tempo. Acreditas que estes minutos em conjunto poderão aumentar com Anselmi, ou ainda o treinador argentino ainda está aqui a tentar perceber com que linhas se cozer com este plantel? Um pouco, e não sei se será com o Sporting que vamos ver esses dois jogadores em simultâneo, até porque os exemplos que temos podem apontar para um jogador mais criativo, seja Fábio Vieira ou Rodrigo Mora, e depois a presença de um acelerador, que pode ser PP ou pode ser Gonçalo Borges. Aí achei interessante a dinâmica do lado direito, com Gonçalo Borges não tão metido por dentro, mas mais largo à direita, passou ali pela esquerda durante uns minutos, mas depois regressou ao lado direito, com o João Mário mais metido por dentro. Agora, acho que para a forma como Anselmi pretende jogar, e já temos muitas dinâmicas vincadas do ponto de vista coletivo, mas com intérpretes de nível duvidoso e de encaixe duvidoso, porque este modelo pede flanqueadores de alto nível, que o Porto não tem. Desde logo, o Gonçalo Borges é um extremo pouco criativo, é um jogador que muda de velocidade, mas tem muita dificuldade em desmontar o adversário a partir do drible, a partir do passe, e acaba por limitar um pouco a equipa nesse sentido. E no outro corredor, que perdeu o Galeno, acaba por ficar o Francisco Moura, que até me parece que poderia ter um encaixe mais natural como central da esquerda, até porque o Anselmi valoriza muito os movimentos de envolvimento por fora para criar a vantagem, e o Francisco Moura, com bola no pé, a receber projetado, tem muitas limitações. Aliás, é um jogador que desequilibra de trás para a frente, até com movimentos interiores, mas não é um extremo, e no fundo este sistema do Porto, este novo modelo de Anselmi, pede um jogador que possa funcionar como extremo na prática. Depois, parece-me interessante a aposta em Rodrigo Mora como um segundo avançado mais direto no apoio a Samu, embora com tendência de se colocar na meia esquerda, e a verdade é que teve detalhes brilhantes naquele espaço entre linhas, e também achei de alguma forma positiva a primeira apresentação de Samu com Martin Anselmi, porque teve alguns apontamentos de costas para a baliza que, em termos do que foi mostrando na primeira parte da temporada, podem demonstrar alguma margem de melhoria, mas ainda assim não é um jogador propriamente detalhado para funcionar de costas para a baliza. O Porto acaba por perder pontos por 2 fatores muito simples. Mista, na baliza do Rio Ave, aliás é um excelente guarda-redes, já tinha dado nas vistas contra o Sporting, e por erros completamente inadmissíveis dos centrais, não apenas de um, e isto diz tudo sobre o nível dos defesas do Porto, e atenção, o Rui destacou isso, não foram erros defensivos propriamente, são erros ofensivos, por demora a identificar a pressão, por demora na decisão. São jogadores com algumas limitações técnicas também, portanto acho que este empate do Porto, coincidindo com a venda de Nico Gonzalez e também diretamente com a venda de Galeno, que mal ou bem era uma das figuras do plantel, finalmente acabam por dar tempo ao novo treinador, com um atestado de, não quero dizer incompetência, mas com um atestado de incapacidade a um plantel, e disse Vilas Boas há pouco tempo, construído para ser campeão. Eu acho que agora, finalmente, já há um entendimento geral de que este plantel tem lacunas em todos os setores, todos sem exceção, e que de facto não tem a qualidade nem do plantel do Sporting, nem do plantel do Benfica, perdeu o melhor jogador a meio da temporada, e portanto acho que de certa forma a saída de Nico Gonzalez e este empate podem ser um balão de oxigênio para Anselmi, baixando as expectativas a um ponto adequado à fase em que o Porto está. Finalmente, se calhar, o assumir do ano zero, não é?
Já era altura, porque basta olhar para o plantel do Porto, para a falta de desequilibradores, para a falta de perfis específicos, até para responder à forma de jogar de Anselmi. Aliás, muita gente tem comparado com o Ruben Amorim, essa é a comparação mais clara. Amorim foi para o Manchester United, onde o plantel não responde à forma como pretende jogar. Anselmi vai ter a mesma dificuldade no Futebol Clube do Porto. E mesmo em jogos de nível teoricamente acessível, o Porto tem poucas opções de banco. Tem jogadores que não estão diretamente preparados para as funções específicas do modelo de Anselmi. E agora sem Nico Gonzalez, o Porto ficou praticamente vazio em termos de médios de ligação e que possam chegar à frente para desequilibrar. O Tomás Pérez é um jogador interessante, mas diria mais a médio prazo. Falta também saber qual é o impacto do William Gomes a partir dos flancos. Mas é isso, o plantel tem pouca profundidade e o Anselmi vai sofrer um pouco nestes meses que aí vem. Otávio não pode jogar com o Sporting. Se calhar abre-se aí uma oportunidade para Anselmi tentar, falaste, por exemplo, do Moura, tentar qualquer coisa nova no Acho que aí a dificuldade, por defeito, pode ser o lado esquerdo do ataque. Não teres uma opção. Porque o Galeno, repito, mal ou bem, era uma das figuras do plantel e era um jogador que até podia, de alguma forma, ser um dos principais desequilibradores a jogar sobre a esquerda neste modelo, com um cenário ideal para poder desequilibrar. O Francisco Moura não é esse tipo de jogador, é um lateral, se quisermos, mais do que um ala de profundidade e desequilíbrio. É um lateral, ou imagino que possa encaixar bem como o central da esquerda. Talvez haja essa ideia de Martin Anselmi, vamos ver. E chegamos ao ponto em que o Zé Pedro, pela sobriedade, não propriamente por ter um perfil físico ou técnico muito destacado em relação aos demais, mas pela sobriedade, é o jogador se calhar mais fiável da defesa do Porto. E isto diz tudo sobre o investimento feito em jogadores que não estão a corresponder às expectativas. Concordo inteiramente com o Tomás, acho que a análise é perfeita. Concordo também sobretudo com uma questão que ele colocou, que é a questão do Francisco Moura ser mais útil como central pela esquerda, e acredito claramente nisso. Só que o Futebol Clube do Porto fica com um vazio, não tem um jogador para fazer todo o corredor esquerdo, a não ser o Zaidu. Não sei se o William Gomes não será testado de alguma forma, veremos. Certo. Mas eu coloco muitas dúvidas sobre a capacidade do Zaidu criar desequilíbrios sobre o corredor esquerdo, da mesma forma que coloco, tal como o Tomás disse, e muito bem, em relação ao Gonçalo Borges, que bate o prémio de jogador mais inconsequente dos grandes, porque há um problema que o Gonçalo Borges tem que resolver na sua cabeça. O Gonçalo Borges não é um protagonista da equipa do Futebol Clube do Porto. Ele, quando pega na bola, creio que tem a ideia que é o melhor jogador da equipa do Futebol Clube do Porto, mas no fundo depois acaba, tal como o Tomás disse, e muito bem, falha o drible. Há situações inacreditáveis em que as equipas adversárias ganham pontapé de baliza por causa do egoísmo que ele tem, e sobretudo depois na tomada de decisão é um jogador francamente intermitente, que busca remates quando deve buscar passes, busca passes para o imaginário, e creio que é muito difícil pensar num Futebol Clube do Porto competitivo ao mais alto nível com o Gonçalo Borges como titular, independentemente de me parecer uma coisa: antes o Gonçalo Borges a jogar à largura do que a procurar movimentos interiores, porque aí é profundamente não é jogador para o nível do Futebol Clube do Porto. Aí houve uma tentativa de adaptação às características do jogador e ao conforto individual. Verdade. Vamos ver se até não pode ser o Gonçalo Borges a fazer uma espécie de Galeno à esquerda. Certíssimo. Não diria contra o Sporting, pode acontecer, mas em jogos muito arrojado. Em jogos onde o Porto tem a necessidade de criar contra-blocos baixos, ter ali um jogador imprevisível de alguma forma, pode ser experimentado por Anselmi. É uma boa visão. Em relação, depois, para salientar também algo que o Tomás disse, o Tomás Pérez, temos que olhar para ele como um jogador para crescer, ou seja, é um jogador que, do meu ponto de vista, é muito forte a nível defensivo, ainda que tenha algumas entradas demasiado agressivas para o futebol europeu, que terá que rever, mas é um ótimo recuperador, um jogador muito forte nos duelos aéreos. Em termos de construção, parece-me um jogador que arrisca muito pouco no passe interior, é mais um jogador de passe curto ou de passe lateral, ou episodicamente de passe longo. Agora, de passe interior a buscar as entrelinhas, é um jogador que, do meu ponto de vista, tem limitações. Em relação ao William, parece uma boa aquisição do Futebol Clube do Porto. Realmente é um valor caro para quem não conhece o jogador, mas o Tomás sabe perfeitamente que seria impossível ao Futebol Clube do Porto, provavelmente daqui a 6 meses, diria, contratar o William por 9 milhões de euros, porque já sabe como é que é o mercado no Brasil. E há um ponto, Rui.
é que o Porto, na minha opinião, está a fazer melhores contratações a médio prazo, ou seja, se quisermos, para a segunda linha do clube. O próprio João Moreira é um nome bem sacado, os avançados que entraram para a equipa B podem valer, nem que seja financeiramente, porque às vezes este tipo de negócios pode permitir ao clube ter uma oportunidade de venda sem que os jogadores passem diretamente pelo protagonismo na equipa principal. O Porto, na fase que atravessa, tem obrigatoriamente de antecipar as contratações, e aí os jogadores como o Tomás Pérez, o próprio William Gomes, podem ser bem sacados. Depois, a classe A do plantel está muito despida para as ambições a que André Vilas Boas se propôs, e o Porto neste momento diria que tem como objetivo principal garantir a Liga dos Campeões. Certíssimo, e dizer que neste momento também, e é importante olhar para a classificação e ver que o Futebol Clube Porto está em terceiro lugar, está a 8 pontos do Sporting, está a 2 do Benfica e só tem 2 pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga. E convenhamos que o objetivo continuará a ser seguramente o segundo lugar, mas o Futebol Clube Porto tem que se preocupar também com a questão do terceiro lugar, porque se cai para quarto, e o Futebol Clube Porto brevemente irá a Braga, o Futebol Clube Porto, se cair para quarto lugar, terá que ir aos play-offs da Liga Europa, e isso seria calamitoso e jogando mesmo o Mundial de para Clubes. o ano zero. Exatamente, ainda por cima jogando o Mundial de Clubes. Cria-se aí uma espécie de incompatibilidade quase no calendário. Sem dúvida alguma. Depois, a referir aquilo que é mais do que óbvio, o Futebol Clube do Porto perdeu o seu melhor jogador, o seu jogador mais completo. Não acho que seja o maior desequilibrador do Futebol Clube do Porto, porque isso acho que é o Rodrigo Mora, e volto a frisar, e o Tomás já frisou isso também inúmeras vezes ao longo destes meses, principalmente dos primeiros meses da temporada. O Rodrigo Mora já justificava ter mais minutos de utilização, se quisermos até ao momento em que é definitivamente lançado em novembro, dezembro, mas a verdade é que o Nico Gonzalez era uma peça absolutamente chave para a equipa do Futebol Clube do Porto, era um jogador que construía, que criava, que finalizava, e o Futebol Clube do Porto não tem qualquer émulo no plantel. Pode experimentar o Eustáquio, pode experimentar o Vasco Sousa, mas nenhum deles preenche os mesmos requisitos. Até porque o Nico dá golo também. Óbvio, do que o Nico. A única hipótese que vejo é o Fábio Vieira crescer de forma e poder pegar ali no papel de 8, colocando depois mais à frente o Rodrigo Mora e, tal como dizias, e muito bem, em vez de ser mais um segundo avançado, ter a hipótese de colocar ali um extremo. Mas qual extremo? Porque se o William não se adapta rapidamente ao futebol português, e é um jogador muito interessante, é um jogador que sai principalmente do corredor esquerdo para as zonas centrais, mas eu creio que no Futebol Clube do Porto muito provavelmente vai fazer mais a saída do corredor direito para o corredor central, até por ser canhoto. É um como o Gonçalo Borges fez, por exemplo. Isso mesmo, Tomás. Porque me parece um jogador... Parece-me não, eu tenho a certeza que é um jogador forte num contra um, capacidade para criar desequilíbrios em espaços curtos e em espaços largos, e isso parece-me importante. Tem que melhorar a tomada de decisão no passe e no cruzamento, e no remate. Eu creio que ele tem um potencial muitíssimo interessante. Agora, não deixa de ser um fator curioso aqui, é que o William nunca caiu no goto dos treinadores que treinaram o São Paulo, e isso, curiosamente, gerou divergências com os adeptos, porque os adeptos queriam que o William jogasse, e, sobretudo, os adeptos ficaram indignados, porque os adeptos de São Paulo, obviamente, pelo William sair por um preço que eles achavam demasiado baixo para o valor do jogador. Em relação às vendas do Porto, são mais duas notas. A primeira em relação a Galeno, proposta irrecusável por parte do Futebol Clube do Porto, quer do ponto de vista financeiro, quer pela sensação de fim de ciclo que o jogador já é dando, e até de desgaste com episódios recentes. Mas é preciso também enquadrar o fator Arábia Saudita, porque o Brighton recusou 100 milhões do Al Nassr por Mitoma. E é um mercado completamente irrealista em termos de valores de contratação e de salários, e por isso dá para um encaixe desta magnitude para o Futebol Clube do Porto, e acho que é um dos pontos mais interessantes para reconstruir. Galeno já não era uma figura essencial e em muitas coisas travava o crescimento do Porto em vários aspectos. Depois, a venda de Nico Gonzalez, claro, com consequências desportivas, mas também muito difícil de negar. Excluindo a questão da cláusula, obviamente, mas 60 milhões por um jogador como Nico Gonzalez é um valor muito difícil de recusar. Colocando na outra perspectiva, para Nico é fantástico, para Guardiola e para a estrutura do City é no mínimo curioso que depois de tanto alarido à volta de Rodri, entre mais um número 8, um substituto de Gundogan, em termos de papel que pode ter na ligação, mas também chegando à frente para desequilibrar, pisando a área,
é muito mais um Gundogan do que um Rodri. Portanto, o City gastando Concordo. tanto dinheiro, mais de 200 milhões neste mercado de janeiro, acaba por não corresponder à principal lacuna do plantel na primeira parte da época. Foram 218 milhões gastos e o segundo clube que mais gastou foi o Al Nassr, que gastou 77 milhões e apostou as fichas todas no John Duran, que é um jogador que diria que, à semelhança do que o Tomás estava a falar do Mitoma, segue um caminho que é completamente absurdo face à carreira que poderia fazer no futebol europeu, mas pronto, são opções de vida. Deixa-me só, para rematar, o Tomás tocou num ponto muito interessante e que tem sido muito esquecido. Nós já, por acaso, já tínhamos tocado aqui uma vez. A equipa do B do Futebol Clube do Porto está a fazer uma época absolutamente paupérrima, até para a qualidade de alguns jogadores que tem. Creio que este reforço de inverno na equipa do Futebol Clube do Porto B, que já conseguiu sair da zona de descida, curiosamente, nesta jornada, muito graças aos 2 reforços para o ataque que a equipa recebeu. Acho que foi importante a forma como o Futebol Clube do Porto mexeu. Não sei se algum destes 2 avançados conseguirá algum dia chegar à equipa principal do Futebol Clube do Porto. Admito que esta temporada algum deles, principalmente o Vortic, creio que posso me estar a enganar no nome, é Vortic ou Vorbic, pode ter alguns minutos de utilização, mas há um jogador que, se houvesse, por exemplo, algum problema com o João Mário ou com o Martim Fernandes, que neste momento existe, que é o João Moreira. Eu creio que o João Moreira é jogador para curto, médio prazo, ser jogador para o plantel principal do Futebol Clube do Porto. O João Moreira pode fazer muito bem a função que foi do João Mário neste jogo com o Rio Ave, por exemplo. Não é um desequilibrador por fora também, é mais um jogador de pensamento, de zonas interiores também, tecnicamente evoluído. E deixa-me deixar aqui um elogio, porque realmente foi uma aquisição muito bem conseguida por parte do Futebol Clube do Porto. Passou completamente ao lado, como é natural, ninguém liga muito à segunda liga, mesmo no universo B, mas foi uma aquisição muito bem conseguida por parte do Futebol Clube do Porto. Avancemos para o Benfica, que venceu o Estrela por 3-2 num jogo cheio de golos estranhos e em que os encarnados ainda sofreram no final, talvez sem necessidade disso. Tomás, é um jogo que marca a primeira titularidade de Manu Silva e até ia te questionar por aí o que é que o ex-Vitória, visto o ex-Vitória a dar de novo ao Benfica. Antes de mais, eu destacaria a personalidade de Manu Silva, um jogador que até começou nos primeiros 4 ou 5 minutos por ter um ou outro erro técnico, porque o Estrela entrou a pressionar de forma bastante agressiva e ainda assim Manu Silva acalmou-se, não deixou de se mostrar ao Benfica, participou em muitos lances de ligação desde trás e o Benfica já joga com o médio centro, essa desde logo é a principal diferença para Florentino, e é um jogador que varia muito a forma de gerir o ataque. Ora, devolvendo para o central quando está pressionado, ora procurando ligações mais verticais, tem também recursos no passe longo, portanto é um médio muito mais completo, porque também defensivamente, em momentos de transição defensiva, acabou por ter a agressividade certa para reagir e muitas vezes também o posicionamento certo. Noutros momentos acabou por ficar um pouco mais exposto em função do jogo mais partido que o Benfica também acabou por permitir. Ainda assim, estreia muito positiva de Manu Silva, é uma solução de plantel ideal no mercado de janeiro, ainda por cima, e que vai dar de facto não só mais profundidade ao plantel, porque também pode jogar quando necessário na posição de segundo médio, e um lado e esse diferente. É um ponto que pouca gente percebeu, Tomás. Sim, apesar de Bruno Lage já o ter destacado, inclusive em conferência Certíssimo. de imprensa, mas acima de tudo é esta versatilidade, até especialmente relevante, tendo em conta a dimensão estratégica de Bruno Lage, dando-lhe uma solução claramente alternativa a Florentino. Depois, foi um jogo muito estranho, diria. O jogo podia ter ficado 4-2, caso o Artur Cabral marcasse aquela grande penalidade, com pouquíssimos momentos de qualidade ofensiva de parte a parte. Do lado do Benfica, a bola parada acabou por fazer a diferença e garantiu uma segurança superior logo naqueles primeiros minutos, mas ainda assim o Benfica, não sofrendo propriamente, diga-se, porque mesmo quando o Estrela conseguiu fazer o 3-2, o Trubin não teve grandes momentos de trabalho. O Estrela é uma equipa que cria pouco porque não tem grandes soluções ofensivas, vive do jogo direto, dos cruzamentos, e aí o Diogo Travassos acabou por ser a melhor solução, inclusive é com um golo à mistura. Mas o Benfica ainda assim dá sempre a sensação de uma certa intranquilidade, que vive à beira do perigo, e aí
porque não consegue marcar o ritmo da partida e anestesiar o adversário. Eu acho que é mesmo essa a expressão. O Estrela, não fazendo nada para isso, atenção, sentiu sempre que podia chegar ao empate. E isto demonstra alguma incapacidade do Benfica controlar o jogo e maniatar o adversário. Depois, claro, podia ter caído mais um ou outro golo. Vamos ver até que ponto vai a lesão de Di Maria, que pode ser penalizadora para a segunda parte da temporada. Depois, Aktürkoğlu, neste momento, é um jogador que, como titular, estraga muito mais do que aquilo que oferece de positivo, e já não é um tema apenas de características. Uma coisa é um jogador ser mais rápido e vertical, outra coisa é o Sheldon, por exemplo, ser um jogador mais combinativo. É que Aktürkoğlu, dentro das características boas que pode oferecer, já não está a dar grande coisa, e por isso esta gestão de Bruno Lage cada vez tem mais que se lhe diga. Rui, ainda há um bocadinho disseste uma coisa que eu queria trazer também para este jogo, que é que não estamos no melhor momento em matéria de jogo coletivo dos três grandes, claramente. As três equipas mostram aqui bastantes incongruências, não é? E o jogo do Benfica foi um bocadinho um exemplo disso também. Eu até acho, e sem querer antecipar, que aquilo que melhor se viu em termos de jogo ofensivo de uma equipa foi o Sporting na primeira parte do seu jogo diante do Farense, em que me pareceu atingir um nível muito interessante. Só muito rapidamente retificar o avançado do Futebol Clube Porto B é Vonich. Eu acertei no poste, coloquei um R a mais, mas diria que sim, foi o Tomás tocou num ponto que eu considero essencial. O Benfica viveu na primeira parte basicamente das bolas paradas ofensivas que teve, ou seja, o primeiro golo surge de um canto do Cockchu, o segundo golo num livre lateral do Di Maria, e deixa-me destacar aqui a importância do Pavlidis a surgir em ambas as situações ao primeiro poste, numa a fazer a assistência, noutra a contribuir para um golo tripartido, mas deixa-me também deixar, e o Tomás tocou num ponto que eu ouvi muito poucas pessoas, ou se quiseres, creio que se calhar só nós os dois é que falamos sobre isso. A entrada do Estrela da Amadora no jogo é muito interessante, porque dificultou e muito a capacidade de ligação, fruto da pressão que efetuou, e uma pressão muito arrojada, a capacidade para o Benfica ligar jogo em ataque posicional. Nesse sentido, é um aspecto, Estrela muito parecido com o do Sérgio Vieira, que também era uma concordo. equipa muito pressionante e direta. Certíssimo, só que depois há o problema, a defesa de bolas paradas laterais é um desastre, e o guarda-redes sérvio, Gruzulic, sinceramente, quer num golo, quer no outro, podia ter feito mais, mas estava naturalmente nervoso, e creio que ficou muito intranquilo, porque aos 10 minutos o Benfica vencia por 2-0. Quando se está a vencer por 2-0 aos 10 minutos, aquilo que se espera é que o Benfica tivesse sido capaz de dominar e controlar o jogo com bola, o que conseguiu até por algum demérito do adversário que acusou os 2 golos, mas a verdade é que o Benfica não criou nada, absolutamente nada, em bola corrida, até ao Estrela da Amadora conseguir o 2-1, num lance em que o Benfica estava a defender a 5, e esse aspecto também é um aspecto que não foi muito salientado. O Ostens baixava para o corredor direito porque havia uma grande preocupação com o Chico Banza, e o Tomás Araújo vinha para dentro e andou sempre meio perdido neste tipo de ação, e até por isso mesmo o Chico Banza acabou por ter espaços para chegar à zona de finalização. Agora, é absolutamente impressionante, apesar do Diogo Travassos utilizar bem o pé esquerdo, é destro, mas a forma como o Carreras e o Kerem deixam-se ultrapassar pelo Diogo Travassos, e até a própria postura muito passiva, principalmente do Cockchu, a permitir a diagonal para o espaço interior, não se compreende numa equipa como o Benfica. Depois o Diogo acaba por ser feliz, porque há um ressalto no Otamendi que acaba por bater o Trubin. O Benfica conseguiu reagir imediatamente ao golo, novamente uma bola parada no início da jogada, mas a verdade é que foi uma bola parada desfeita pelo Estrela da Amadora, e depois aí sim a imposição do Benfica em duelos foi importante, e sobretudo a tal capacidade que o Manu tem, completamente diferente do Florentino. O Florentino joga à base de passos curtos e passos laterais, o Manu é um jogador que constrói às 3 distâncias, e sobretudo também é um jogador importante na criação, e em devido tempo também surgirá na finalização. E houve um ótimo passe do Manu a isolar o Pavlidis, muitas deficiências do Estrela da Amadora mais uma vez na definição da última linha, e o Pavlidis definiu o 3-1. É certo que o Benfica, antes do intervalo, tem uma oportunidade escandalosa para fazer o 4-1, o Kerem acaba por falhar o golo num atraso absurdo do Ferro para o guarda-redes Estrela da Amadora, que o Kerem antecipou e mandou à barra, mas de repente o Benfica passa de uma situação de possível 1-4
para no reatamento estar a vencer por apenas um golo, ou seja, pelo 3-2, num lance caricato em que o Trubin lança a bola para as entrelinhas, onde aparece o Pavlidis, mas uma má recepção acaba por ser uma assistência para um golo do Mas Chico ainda Banza. assim, Rui, vi demasiadas críticas ao Trubin por esse lance. É que não é Não acho propriamente que um se passe para a justifiquem. entrada da área. Não é. Não acho que... No Não limite acho podia ter reagido mais rápido ao ressalto. Podia. Esse aspecto é que eu acho que é considerável no golo sofrido pelo Benfica, não é o passe para a zona interior. Agora, depois, como é óbvio, também há outro aspecto que é importante salientar, é que como o Benfica estava numa saída de bola, os defesas centrais estavam abertos e o Chico Banza foi inteligente a atacar o espaço, mas É um tal como o jogador Tomás frisou, peculiar, mas acho interessante para o nível do Estrela e para a vai forma ter como joga. impacto na Para a equipa forma do como joga. Estrela, e admito, e ainda iremos provavelmente falar dessa questão do mercado, o Estrela da Amadora perdeu jogadores importantes, não tem um bom plantel, muito sinceramente, mas acabou por fazer aquisições que podem ser interessantes, nomeadamente no capítulo ofensivo, quer com a incorporação do Chico Banza, quer com a incorporação do Fábio Ronaldo, que para o nível do Estrela da Amadora, se conseguir atingir os melhores momentos que esteve ao serviço do Rio Ave, vai ser uma mais-valia para o Mas ataque do também é Estrela, impossível mas ser estável quando se tem Dramé como central do meio. óbvio, é impossível, nota-se logo uma diferença muito grande quando o Miguel Lopes entra e passa a jogar como central do meio e, sobretudo, o Estrela tem que resolver de uma vez por todas a definição da sua última linha, porque é absolutamente deplorável para uma equipa da Primeira Liga e, sobretudo, a questão do guarda-redes, porque até agora o Bruno Brígido parecia-me claramente o melhor guarda-redes do Estrela, sem ser nada de outro mundo, mas as opções que têm surgido são suporíferas e creio que o Estrela, obviamente, irá lutar até aos últimos minutos da temporada pela manutenção, salvo alguma surpresa. Mas deixa-me dizer, e reafirmando aquilo que o Tomás disse, o Benfica, a partir do 2-3, é a única equipa que cria situações de perigo. O Estrela basicamente teve um jogo direto, ou um jogo de cruzamentos, ou bombardear bolas para a área, que a equipa do Benfica anulou sem grande dificuldade, mas o Benfica com 3-2 teve, dir-te-ia, ou dir-vos-ia, muito pouco produção ofensiva para aquilo que podia aportar, independentemente do Arthur Cabral, de forma algo negligente, num penalti que conquistou, e é bom também não esquecer isso, ter desperdiçado ali a hipótese de fazer 4-2 e ter morto o jogo perto do fim, aos 87 minutos. Mas a maior vitória que o Estrela leva deste jogo é, sem criar muito, ter conseguido levar o jogo até ao último segundo, com a hipótese de conseguir um empate, que seria absolutamente deprimente para o Benfica, face a uma equipa que aos 10 minutos está a ganhar por 2-0. Antes do jogo da Reboleira, o Sporting bateu o Farense por 3-1. Mais uma vez sem Gyökeres, mas desta vez com o Arthur a assumir algum protagonismo. Rui, a exibição do Sporting é boa na primeira parte, na segunda o Farense tenta ali qualquer coisa, mas é uma daquelas, a chamada exibição competente, não é? Eu diria que a primeira parte é muito boa, face àquilo que têm sido os jogos do Sporting com o Rui Borges ao comando, independentemente do adversário ser o Farense, que decidiu barricar-se num 5-4-1, com muitas dificuldades em termos de agressividade defensiva, foi algo surpreendente para mim, uma equipa muito, muito leve do ponto de vista defensivo, a dar espaços, a não fazer faltas, a mostrar muito pouca agressividade e sem qualquer capacidade para ferir o Sporting, nomeadamente no assalto ao último terço. Diria que o Sporting tem 45 minutos muito bons, muito domínio, muito controlo, solidez na forma em como a bola circulava entre corredores, velocidade de execução em alguns momentos. Tenho uma baixa, que é uma baixa de peso, que é do Jenny Catamo, porque vai estar 2 a 3 semanas de fora da competição, mas a verdade é que o Sporting adiantou-se aos 11 minutos, posse longa, e o Sporting foi especialista em posses longas ao longo de toda a partida, capacidade para desequilibrar na direita através do Catamo, a tentar servir o Kenda em zona de finalização, o Kenda não chegou, o Arder não desiste do lance, vai buscar a bola ao corredor esquerdo, parte para cima dos adversários, consegue criar situação de desequilíbrio e oferece a assistência, e este é um ponto que me parece muito interessante na equipa de Rui Borges, é Fresneda não é um desequilibrador pelos corredores, é um lateral
que pode ser profundo, mas não consegue criar desequilíbrios num contra um, não é particularmente forte a servir zonas de finalização, mas está a especializar-se neste movimento que temos visto nos últimos 3 jogos, que é surgir em antecipação No jogo em contra o zona de Rio Ave, por finalização. exemplo, está num dos golos também. Não o Certíssimo, marca, mas está verdade. no lance. Tem também no jogo anterior diante do Nacional uma oportunidade muito similar à que teve neste jogo diante do Farense. E aparece muito bem em antecipação e faz o 1-0. O jogo continuou claramente a puxar pelo Sporting. Curiosamente, achei que o Sporting procurou muitas vezes finalizações de fora da área, mais do que dentro da área, em que podia ter sido mais perigoso, mas depois chega ao 2-0 com grande facilidade, num pontapé de canto do Trincão, que encontrou o Diomande na zona que seria do segundo posto, mas já a deslocar-se para o centro, que se impôs com grande facilidade sobre os 2 adversários. O Sporting podia ter feito o 3-0 ainda antes do intervalo, mas ao minuto 45, quando o quarto árbitro levanta o placar do tempo de descontos, houve um adormecimento coletivo do Sporting a roçar o absurdo, e a verdade é que, para além de ter cedido um canto, cede um lançamento lateral na sequência, há um lançamento lateral longo, o Sporting não consegue tirar a bola da zona defensiva, o Elves acaba por recuperar a bola e conseguir, depois de suplantar o Trincão, que já tinha estado mal no lance anterior, a fazer um balão completamente descabido, a servir a zona do segundo poste, com o Inácio claramente concentrado no Tomané, numa possível movimentação do Tomané. O Lucas Áfrico estava completamente solto e acabou por fazer o 2-1. Criou-se a partir daí um certo clima de incerteza. Porquê? Porque o Sporting caiu muito da primeira para a segunda parte, ou seja, procurou dominar e controlar o jogo, o que conseguiu sem grande dificuldade, mas deixou praticamente de saltar o último terço, e essa foi a principal dificuldade do Sporting. Do outro lado do Farense, vimos uma equipa que ganhou agressividade do ponto de vista defensivo, e a partir do momento em que lançou o Rui Costa para o ataque, curiosamente a jogar a partir de um corredor lateral, algo a que ele está habituado, passou a ser uma equipa mais perigosa e também mais agressiva do ponto de vista ofensivo, mesmo sem criar grandes oportunidades, até conseguir fazer uma aproximação ou outra, mas que o Rui Silva acabou por resolver, nomeadamente no controlo da profundidade. Sinceramente, creio que a vitória por 2 golos que o Sporting acabou por alcançar foi justa, mas o Sporting demorou muito tempo a fazer o 3-1, novamente posse longa, e dar mérito ao Sporting por isso, e capacidade depois para variar a bola do corredor direito para o corredor central, e a capacidade no centro-esquerda do Maxi Araújo buscar o Mateus Reis à largura, e o cruzamento do Mateus Reis para a finalização do Arder com o peito, e a definir definitivamente o resultado, que do meu ponto de vista é um resultado inequívoco do Sporting, mas há que ter cuidado entre a diferença colocada numa primeira parte a um ritmo elevado, com uma capacidade de ter execuções rápidas e de ser uma equipa belicosa do ponto de vista ofensivo e de permitir muito pouco do ponto de vista defensivo, recuperando a ofensiva ao Farense e mostrando grande qualidade defensiva, recuperando muitas bolas no meio campo ofensivo, de uma segunda parte de adormecimento, a procurar gerir uma vantagem curta, o que é sempre perigoso, independentemente do domínio e do controle do jogo, nunca terem fugido da equipa de Alvalade. Tomás, este adormecimento que o Rui fala, acreditas que também poderá estar ligado neste momento o Sporting ter poucas opções? Tal é o, Indiscutivelmente. Tal é o Sem nível do o grupo dos lesionados. É um Sporting em gestão de esforço, acima de tudo, e contra adversários que também não provocam grandes dificuldades, e foi o caso do Farense, contrariando o jogo com o Bolonha a meio da semana. Esse sim, um jogo muito exigente fisicamente, nos duelos. O Farense, tal como o Estrela, estava com uma diferença mínima no marcador, mas nunca se sentiu que o jogo ia cair para a equipa algarvia, e a mesma coisa em relação ao jogo da Amadora, mesmo com o Sporting num ritmo mais baixo. E é de destacar, por exemplo, a passagem de Kenda para a direita, um jogador que dá muito mais tranquilidade, segurança, nível associativo, em comparação com Jani Catamo, que é um jogador mais de aceleração. Neste momento, o Sporting tem 2 líderes, e foi um tema forte no início da temporada. Quem é que vão ser os novos líderes? O Paulinho, o Coates, etc, etc. O Adán também. Quem serão os novos líderes? E há 2 que se destacam e levam uma sequência de jogos com um nível muito alto e, acima de tudo,
independentemente do nível, uma liderança e uma tranquilidade que passa para a equipa. Falo de Diomande e de Ullmann. São claramente as duas peças indispensáveis nesse sentido para Rui Borges. O Rui Silva também é um upgrade, claro, na baliza, conforto totalmente diferente, desde logo pelas ações que são relativamente simples, mas podem complicar-se caso não sejam bem executadas, e o Rui Silva conseguiu dar esse passo em frente. Depois... E há uma situação de construção sob pressão que o Israel ou o Kovacevic tremeriam, e o Rui Silva saiu com uma limpeza fantástica. É um guarda-redes com outra experiência e outra maturidade e, como se previa, agarra o lugar com toda a naturalidade. Depois, destacaria também a exibição de Arder. É um jogador que estava claramente ansioso pela falta de golo e pela sequência falhada, pela sequência de oportunidades falhadas, mas e por fazer o jogo em trabalho contra o Bolonha. O Arder, antes de marcar contra o Bolonha e depois daquele golo, parece outro jogador. Até a cara, a expressão é verdade. É outra. Libertou-se totalmente, voltou a contribuir para a equipa e não apenas a ter a preocupação de voltar aos golos. E não é que estivesse uma longa sequência sem marcar, mas é um jogador, e o próprio Rui Borges tem destacado isso, ainda muito emocional, se calhar imaturo na gestão das próprias expectativas, e vive com Gyökeres ao lado, Sim, o que também não é muito jovem. não é muito fácil. Portanto, o Arder fez um belo jogo, marcou, assistiu, envolveu-se com a equipa também, e isso é importante. Quando pôde tocar ao lado, tocou, não pensou apenas no fruto individual, digamos assim. Depois há, de facto, os bons minutos, aliás, de Kenda sobre o lado direito, que podem ser para manter. E uma nuance curiosa, vamos ver se Rui Borges, com outras opções no plantel, pode mudar ou não, é que... na teoria, podia fazer sentido ter Bragança mais ligado à construção sobre a meia esquerda e João Simões mais alto no campo. Até porque é um jogador muito vertical, com remate fácil, está habituado a jogar na meia direita, tendo também atributos no passe longo para mudar o flanco, por exemplo, mas não tem sido essa a intenção de Rui Borges em relação ao posicionamento dos dois médios, e já agora com muito mérito o João Simões também, em termos de confiança para conduzir e chegar mais à frente. Está a crescer. O jogo com o Bolonha foi um exemplo disso mesmo, acabou por mudar a equipa em termos de desequilíbrios no lado esquerdo, com aqueles movimentos de ruptura, chegando para criar a diferença, e de facto, dentro da adversidade, é isso que o Sporting se vai agarrando. Esta semana não temos rubricas, tradicionais rubricas, mas na verdade vamos depois fazer uma amálgama de um grande tema chamado Mercado de Inverno. Mas antes disso, e numa espécie de revienga, vocês também gostariam de não deixar passar o feito do Estoril, que vai em 4 vitórias seguidas, já é 8º na tabela, depois de um arranque muito complicado na Primeira Liga. Tomás, falámos disso curiosamente a semana passada com o Armando Evangelista. Entre os muitos maus exemplos de falta de paciência no nosso futebol, há alguns bons, e um deles é o do Estoril, que resistiu à tentação de despedir Ian Castro. Os resultados estão à vista. Onde é que vês o crescimento desta equipa do Estoril? Este jogo com o Gil Vicente não é um bom exemplo, porque para quem viu o jogo, o Gil Vicente apareceu 7, 8 ou 9 vezes na cara de Joel Robles. O guarda-redes fez uma ótima exibição, mas o controle da profundidade, o grau de risco a que o Estoril se submeteu contra uma equipa bem trabalhada. Mas já agora o VAR também. O VAR também ajudou, exato, com muitos foras de jogo à pele do lado do Gil Vicente, e uma vitória, digamos, feliz para a equipa de Ian Castro. Independentemente disso, não é nada normal para uma equipa como o Estoril ter 4 vitórias seguidas. Creio que desde o tempo de Marco Silva não acontecia na primeira divisão. Certo. Portanto, é de assinalar, e pode até meter a 5ª, veremos, seria histórico para o emblema canarinho. De facto é uma época de muitos altos e baixos, mas com uma reviravolta interessante para o Estoril, também porque Ian Castro acabou por ter uma flexibilidade diferente a certa altura da temporada, desde logo assumindo uma estrutura com 3 centrais, parecia muito agarrado àquele 4-3-3 peculiar, com os extremos muito fechados, e eram os laterais Steven Gerrard. A Steven Gerrard, que eram os laterais que defendiam por fora, os interiores também a fechar por fora, os extremos muito por dentro. Depois isso mudou, e diria que em geral, não este jogo, insisto, em geral há mais conforto para o Estoril. A equipa consegue não só proteger-se um pouco mais defensivamente, mas também soltar os alas, e o Wagner Pina neste papel é uma solução muito interessante para a realidade do futebol português. E há um jogador que tem abrilhantado as partidas, que é o João Carvalho, um médio ofensivo que prometeu desde muito cedo, e que agora nos últimos jogos tem de facto tido um conforto para desequilibrar por dentro. Como sempre também
também o Jordan Olsgrove, que é um médio muito E cerebral, uma boa consegue assumir dupla a com o distribuição. Checa é um peso pesado até de regresso ao Certo. futebol português, um jogador muito experiente, chegou a ter um papel relevante naquele Lille de Galtier, por isso acaba Sem por ser uma dúvida. boa mescla entre experiência e juventude, um treinador que encontrou respostas para os problemas da equipa, e o Estoril está tranquilo. Diria que não é para muito mais do que isto, mas pelo menos garantiu a manutenção com alguma tranquilidade, parece, pelo menos, e isso já é mais do que se imaginava a certa altura do primeiro tempo da temporada. E com uma curiosidade é que o Rafik Guitane foi contratado logo no 1 de janeiro, ou perto disso, e ainda não se conseguiu impor como titular por mérito dos jogadores que lá estão. O Tomás já sublinhou o João Carvalho, para mim é a principal figura, juntamente também com o Jordan Olsgrove, que tem estado num nível muito alto e no O Vaz Begraoui Marquina, tem eu creio que algumas são, qualidades é, também. é isso. É isso. É questão de ter apostado no Begraoui, creio que ganhou com isso e não colocá-lo a ponta de lança, e depois de ter a tal questão que o Laximicante é um jogador muito interessante e que pode crescer, é um jogador que tem tido agora mais hipóteses de ser titular, que não teve até há pouquíssimo tempo, mas há sempre Alejandro Marquês no banco para poder entrar e animar o ataque do Estoril, ainda que concordo inteiramente contigo. Vi os outros 3 jogos anteriores do Estoril com 3 vitórias e até também tinha visto o último jogo em que não ganhou, que foi contra o Moreirense em casa, e a verdade é que esta equipa parece muito, muito interessante. Esperava se calhar um bocadinho mais do mercado de inverno, mas provavelmente a questão das 4 vitórias fizeram com que o Estoril não investisse tanto quanto provavelmente estaria a pensar em investir no final de dezembro, quando não havia esta sequência de 4 vitórias consecutivas que dão praticamente a manutenção ao Estoril na primeira divisão. E agora sim, vamos ao mercado, neste caso até continuar, porque já falámos dele ao longo deste episódio. Mais uma vez, relembro que estamos a gravar algumas horas depois do fecho do mercado de inverno. O último dia por cá vimos um Benfica particularmente mexido e uma venda significativa do Futebol do Porto, Nico Gonzalez para o City, que já falámos aqui, e das suas consequências. Rui, se calhar já falámos do Porto, eu ia passar já para o Benfica, obviamente, se achares Claro. que há alguma coisa que Não, nós fica, ficamos que fica para até fomos dizer. ao Porto B, portanto, Exatamente, fomos a todo lado. acho que está completíssimo. Deixa só dizer, para quem não sabe, porque pode ter escapado, o Wendel foi envolvido no negócio do William Gomes, portanto foi mais um jogador que saiu do Futebol Clube do Porto. E há uma questão que também me parece interessante destacar, que foi a saída do Ivan Raime no último dia de mercado. Vai por empréstimo a 0 para o Valência, que depois ficará com opção de compra, creio que de 7 milhões mais 1 por objetivos. É prova clara que o Ivan Raime fez uma época regular, curiosamente tinha sido protagonista na Supertaça, mas que o Anselmi provavelmente nos poucos dias de trabalho que teve com ele ao vivo, mas sobretudo daquilo que viu através de vídeo dos jogos do Ivan Raime, achou claramente que o jogador não poderia constituir uma mais-valia para a equipa do Futebol Clube do Porto. Vamos ver como lhe corre a experiência em Espanha. Eu creio que o Ivan precisa principalmente de jogar e sobretudo também de se concentrar na sua carreira de futebolista e pensar que o salto do Famalicão para o Futebol Clube do Porto, creio que lhe deu ali se quiseres, um excesso de confiança nas suas capacidades e se calhar foi uma boa altura para descer à terra. Rui, e depois Tomás também, se quiseres comentar. Eu ia passar já para o Benfica. Há aqui uma surpresa grande com a chegada de Bruma e eu ia-vos perguntar o que é que procura Lage com Bruma em mais um renascimento da sua carreira, impressionante. E depois pergunto também se faz sentido trazer Belotti caso um dos avançados não saia entretanto, porque ainda é possível sair, porque há mercados ainda abertos. Sim, há a questão óbvia que o Arthur Cabral, o Rolaiser e até o próprio Prestiani podem sair para um dos mercados abertos. Recordo que, por exemplo, o Turquia e a Holanda fecham no dia 11 de fevereiro, que a Rússia fecha a 20 de fevereiro, o Brasil a 28 de fevereiro e depois principalmente os Estados Unidos a 23 de abril. É importante recordar, porque me parece importante dizê-lo, o Arthur Cabral dificultou quer a saída
para o Torino, quer a saída para o West Ham, e não quis sair para uma equipa da MLS, que até pagava 18 milhões de euros pelo seu concurso, não me recordo, mas creio que era o Chicago Atlanta, Fire. não? Atalanta, tens toda a razão, Tomás. Portanto, parece haver vontade por parte do jogador, e até há imagens de ontem de uma reunião com o seu empresário, com o empresário desesperado, que provavelmente queria fazer o seu negócio, mas que o Arthur Cabral quer permanecer, pelo menos para já, na equipa do Benfica. Em relação à tua primeira pergunta, o Bruma é um jogador que, à partida, para os adeptos do Benfica, terá sido uma aquisição demasiado surpreendente, mas a verdade é que se olha para o plantel do Benfica, e com o Rolaiser praticamente a não contar, eu creio que na cabeça de Bruno Lage, e nós não sabemos qual o período de lesão de Di Maria, e isso também pode ser um fator importante para este avanço do Bruma, mas confesso que este interesse no Bruma é anterior à lesão do Di Maria. Dir-te-ia que neste momento provavelmente Di Maria e Kerem são as principais opções para a direita, e Sheldrup e Bruma passam a ser as principais opções para o corredor esquerdo, havendo ainda depois o Tiago Gouveia quando o recuperar. Aquilo que Bruma pode oferecer é uma dose de imprevisibilidade que o plantel do Benfica não terá, de imprevisibilidade com velocidade, porque é um jogador que se parte muito bem do corredor esquerdo para o corredor central. Creio que cada vez mais, e estando a fazer a melhor época da carreira ao serviço do Sporting de Braga, e foi esta, obviamente, é um jogador que me parece cada vez mais talhado para jogar no corredor central, e aí não creio que tenha espaço na equipa do Benfica. Será sempre Poderia ser um segundo avançado, esquerdo, mas não propriamente num contexto de ataque posicional contra adversários não, tão baixos. Nem mais. Uma coisa é jogar no Braga ponto. como segundo avançado, outra coisa seria jogar no Claro Benfica. Que sim. E tal como tu viste na Amadora, e estavas lá presente, o Benfica apresentou uma ligeira alteração a nível estrutural. Jogou muito mais perto de um 4-2-3-1 do que 4-3-3, com o Di Maria a surgir no corredor central, e provavelmente até é aí que poderá surgir mais vezes no decurso da temporada, se não houver nenhum problema grave, e esperemos que não, com o Di Maria. E quem preencheu o corredor direito voltou a ser o Washington, até com a tal dupla missão. Quando a equipa defendia, muito pontualmente, acabava por ser o quinto defesa da equipa encarnada. Creio que é principalmente isso que o Bruma pode oferecer. É um jogador que atravessa a melhor fase da sua carreira. No entanto, tendo 30 anos, parece-me que o contrato que assina com o Benfica é de longuíssima duração para aquilo que poderá oferecer quando acabar o contrato, que já será com 34 anos, e não acredito, muito sinceramente, salvo que seja vendido no final da temporada, o que me parecia totalmente absurdo face a esta aposta que o Benfica fez, é que muito dificilmente o Bruma sairá do Benfica por um valor igual ou superior àquele que contratou ao Sporting de Braga, portanto os 6,5 milhões de euros. O tema, Rui, parece-me ser o facto de o Benfica preferir um extremo tendencialmente para jogar da esquerda para dentro e não o contrário. Certíssimo. Não sei a gravidade da lesão de Di Maria, vamos ver. Óbvio. Se é longa ou não, mas mesmo com Di Maria disponível, o Benfica por vezes pede um extremo que possa fazer aquele papel, e já não vou incluir Rolaiser porque enfim, é o que se sabe, portanto vou excluí-lo das contas de Bruno Lage. Ou passa Arthur Koglu para a direita, ou passa Sheldrup para a direita, ou coloca Amdouni à direita. 3 jogadores que perdem rendimento nesse corredor, e por isso, certíssimo, apesar da qualidade de Bruma, que é um jogador que aprecio bastante, é um jogador com uma velocidade, uma mudança de velocidade, um drible, cada vez a finalizar melhor nos últimos anos, também pode acrescentar gol quando estiver em campo, mas ainda assim, na lógica do plantel do Benfica, creio que fazia muito mais sentido, de facto, um jogador, não necessariamente canhoto, mas pelo menos com um conforto maior a jogar sobre a direita. Concordo inteiramente contigo, mas cá está, é a tal questão. Em alguns momentos eu até acredito que o Washington possa vir a ser novamente médio direito na equipa do Benfica, colocando depois o tal jogador nas costas do avançado. Agora, voltando à questão do Benfica, o melhor reforço do Benfica do mercado de inverno é claramente o Manu Silva. É um salto qualitativo no meio-campo do Benfica muitíssimo interessante, e tal como o Tomás disse, e eu já disse várias vezes, eu não creio que o Manu vá ser apenas um número 6, vai ser em várias ocasiões um número 8. Isso também vai permitir
diria, apertar um bocadinho mais o Kokushu, porque o Kokushu parece é, é intermitente, quer dizer, parece o botãozinho que por vezes liga e depois noutros momentos desliga, e creio que o Manu Silva também vai servir como alerta ao Kokushu em alguns momentos. Depois dizer-te que a aquisição do Belotti por empréstimo, sinceramente não acredito que vá trazer grandes consequências. O Pavlidis vai continuar como titular, o Belotti, conhecendo e vendo as últimas 3 épocas do Belotti, ou seja, o pós-Turino do Belotti, independentemente de ser um jogador com uma capacidade física invulgar, apesar do seu estilo muito, muito estranho, e de ter uma técnica de finalização interessante, muito diferente da sua capacidade técnica em outros espaços, ou seja, a fornecer apoios frontais em que tem limitações, mesmo na própria recepção de bola, em que eu creio que tem limitações. Eu creio que pode ser o tal avançado que em jogos em que o Benfica, frente a equipas em bloco baixo, pode entrar nos últimos 15, 20 minutos e ajudar o ponta de lança. Agora, mantendo-se Artur Cabral, sinceramente não me parece que faça Não tem grande sentido, lógica. havendo ainda... Até porque não é um ativo do Benfica. Ou seja, Não, assumindo que Artur Cabral fica, e neste momento é o que temos em cima da mesa, o Benfica não pode garantir minutos a Belotti, sabendo que Artur Cabral, não ficando com esses minutos, ainda perde valor de mercado. Portanto, verdade. E na Amdouni, o negócio ainda por podia cima, ter né? alguma lógica. Vou excluir aqui o momento de Belotti, que é um jogador que já está claramente na fase descendente. Se Artur Cabral saísse, mas ficando Certo. com Artur Cabral, é um negócio difícil de entender. Muito difícil de entender. E por fim, o Dal é um lateral que eu gosto bastante, do ano que vi no Djurgården, dos jogos que vi do Djurgården ao longo desse ano. Agora, é um jogador que na Roma faz 3 jogos como suplente utilizado, Não e se não adaptou, consigo... claramente. Exatamente, mas não consigo perceber como é que o Benfica, com um jogador que a Roma contratou por 4 milhões de euros, coloca como opção de compra, ou deixa colocar como opção de compra 10 milhões de euros. Eu creio que o Dal pode ser um sucessor interessante para o Carreras. Acho que a política do Benfica a este nível, sabendo que o Carreras vai ser titular na maior parte dos jogos, ter o Dal e poder ver o Dal em treino e em jogo pontualmente ao longo destes 4 meses, pode ser importante para E tomar a dificilmente decisão de Carreras comprar não ou será não. transferido, não é? Pelo menos Sem dúvida. Porque valorizou-se essa é a muito grande na questão. Champions, ainda há a tal cláusula do United. Enfim, contratou agora um lateral esquerdo, mas essa Verdade. cláusula existe. Mas é difícil, tendo em conta o rendimento que teve contra o Atlético Madrid e contra o Barcelona, Sem não ser dúvida vendido. alguma. E esse parece-me o ponto principal. Acho que do ponto de vista do empréstimo é uma opção muito inteligente do Benfica. Creio que os 10 milhões de euros de um jogador que não se valorizou na Roma são inacreditáveis face a um jogador contratado por 4 milhões de euros há meio ano. Agora, daquilo que conheço do Dal, o Dal tem características em que se pode adaptar perfeitamente ao campeonato português. É um lateral particularmente ofensivo, com uma qualidade de cruzamento bastante interessante, até do meu ponto de vista pode vir a ser superior ao Carreras nesse aspecto, mas apenas nesse aspecto, e do ponto de vista defensivo, apesar de lhe serem apontadas debilidades, não me parece tão mal nem na defesa do jogo exterior, nem na defesa do jogo interior, Jogador como rápido, muitas enérgico. vezes é pintado. Sem dúvida nenhuma, e sendo relativamente baixo, ou seja, ele creio que mede 1,74, é um jogador com um poder de impulsão interessante e que sabe fechar o espaço interior. Portanto, creio que é uma aquisição certa do Benfica por empréstimo. Agora, não concordo minimamente com a opção de compra de 10 milhões de euros, quando custou 4 milhões de euros à Roma e fez 3 jogos como suplente utilizado. Eu creio que ele nem chega aos 60 minutos de utilização ao longo da temporada. Pelo menos, e concordando com a questão do valor ser um pouco alto, pelo menos nota-se aqui algum tipo de projeção a médio prazo. Isso tem faltado, Certíssimo. de certa forma, em muitos negócios do Benfica. Não creio que seja o caso em relação a Dal. Se pegar, fantástico, existe uma alternativa a Carreras. Se não, há a salvaguarda do empréstimo e da opção de compra, que o Benfica pode ou não acionar, dependendo da valorização do jogador. Mas é um jogador com projeção e potencial, e isso é importante para fazer sombra a um jogador titularíssimo do lado esquerdo. No Sporting, Tomás mexe pouco, traz Rui Silva, que já sei o que é reforço. A boa notícia aqui é que consegue manter os jogadores essenciais do plantel. Tal como no mercado de verão. Acho que esse é o ponto forte do Sporting. Depois, com as lesões, o plantel está muito desfalcado, mas ainda assim não se pode mexer muito mais do que o Sporting fez. Eu colocaria 2 apontamentos.
um em torno da baliza, não pela entrada de Rui Silva, que, como se percebe, ganhou rapidamente o lugar, mas o Sporting não terá conseguido colocar Kovacevic, pelo menos até ver. Tem mais ver. hipóteses, Tomás, porque é a questão dos mercados abertos. Eu creio Pois que é o isso, eu disse Sporting até vai ver, não sei se ainda vai conseguir acontecer ou não. É Se isso mesmo, conseguir, é isso resolve mesmo. essa questão e pode até recuperar algum investimento feito em Kovacevic. E o outro ponto é o do lado direito. Concordo. Se o Sporting vai perder o campeonato porque não contratou um lateral direito, dificilmente. Será por uma série de fatores, não apenas por esse fator. Ao mesmo tempo, há um investimento considerável em Fresneda. Se é a solução ideal, creio que não. O Sporting poderia ter um lateral que conseguisse dar mais coisas no ataque, sobretudo. E Fresneda é um jogador com bastantes limitações que foi mostrando ao longo do mês de janeiro nesse sentido. Mas se for devidamente enquadrado, por exemplo, fazendo mais estes movimentos interiores, aparecendo a finalizar, pode de alguma forma compor a posição até ao final da temporada, alternando com Quaresma quando o português estiver disponível, e maquilhar um pouco a posição, guardando o Sporting esse investimento para outra altura. Repito, não sendo a solução ideal. Depois, em relação ao Biel, que foi o jogador que entrou, há o ponto de interrogação da adaptação ao futebol europeu. É um jogador sem experiência nesse sentido, mas ainda assim com características muito valiosas para ser uma mais-valia dentro do papel que lhe cabe. E o papel que lhe cabe é muito claro. Ser um agitador, ser um jogador útil para fazer várias posições no meio-campo ofensivo, confortável a jogar da esquerda para dentro em zona interior, e isto é importante no modelo de Rui Borges Certíssimo. ao serviço do Sporting, e acima de tudo é um driblador, é um criador de ocasiões, é um jogador que agita o jogo, e acho que é exatamente esse o perfil que faltava ao Sporting. Agora fica o tal ponto de interrogação em relação à adaptação ao futebol brasileiro, mas já agora seria importante, e hoje em dia temos muito acesso a informações, até a vídeos, tudo o que for necessário. Já não se usa propriamente ouvir os adeptos nas redes sociais se gostam ou não gostam e a partir daí tirar conclusões. É um bocadinho precipitado. Sem dúvida alguma. Deixa-me reforçar, porque acho que é algo que também te passou pela cabeça, é que o Sporting ganha o seu primeiro extremo destro do plantel, e eu creio que isso é importante, nomeadamente para a questão de o Biel poder partir em várias ocasiões da esquerda para o meio, e eu creio que esse aspecto é importante. Ele no Brasil, na Bahia, era conhecido pelo garçom. O que é que isto significa? É um jogador Entrega. que mais assistências oferece para situações de finalização. Tenho algumas dúvidas, como o Tomás, em relação à adaptação ao futebol europeu. Agora, é um jogador com um perfil qualidade físico muito sensível, digamos assim. muito baixo, se me é permitida a expressão. Mas aquilo que tocaste é o ponto essencial. Ele é muito forte num contra um, em espaços curtos, em espaços largos. Vamos ver também como é que se adapta ao futebol europeu, sobretudo na questão dos espaços curtos, porque são mais curtos do que no Brasil, mas oferece também muitas situações de finalização. Um ponto que me parece negativo em relação ao Biel, e não vou falar da questão das lesões que veio, sobretudo à tona nas redes sociais, é que o Biel, ao longo da carreira, e nomeadamente no Bahia, tem quase 3/4 dos jogos dele são feitos como suplente utilizado, ou seja, não é, e tal como falávamos há pouco, até pelas questões físicas, um jogador para fazer 90 minutos. Acredito que em várias ocasiões seja utilizado a partir do banco, porque ele é um jogador que, curiosamente, quando entra a partir do banco, cria quase sempre agitação. E esse é o principal ponto que ele veio trazer ao Sporting, para além de oferecer ao Rui Borges o seu único extremo destro do plantel, e eu creio que esse aspecto era importante. Agora, os valores do negócio, 6 milhões mais 2 milhões por objetivos, também me parecem elevados face àquilo que é a carreira do jogador no Brasil. Ia-vos perguntar agora se há outros mercados da Primeira Liga que gostassem de sublinhar. Imagino que o Vitória, que traz Sim, no foi último dia, claramente o agitador. vende muito, e no último dia Acabou por ficar com o Tomás Andel, que era outro jogador que estava a ser apontado, neste caso ao Futebol Clube do Porto, nas últimas horas de mercado. De resto, o Vitória vendeu muito e é um mercado, diria, extraordinário para uma equipa como o Vitória, também em função da Conference League que fez. É difícil para o novo treinador. Luís Freire tem muita matéria-prima para trabalhar, mas mudanças constantes no plantel. Há alguns jogadores que estão em casa e que podem assumir-se. O Telmo Arcanjo é o caso mais flagrante, e já que o destacamos
noutras alturas. Particularmente a contratação que mais me entusiasma é mesmo a de Benny Mukendi. É um jogador que tem características muito importantes para ser figura numa equipa média-alta do futebol português. Desde logo porque é muito calmo com bola, pode ser uma espécie de Al-Musrati, se quisermos comparar nesse sentido. É um distribuidor, também consegue recuperar bolas na zona central. Muita expectativa para ver o que dá o Benny Mukendi. Depois, uma série de reforços com algumas provas dadas no futebol português. Estou a pensar no Everton, estou a pensar no Filipe Relvas. Alguns têm mais potencial. E o Filipe Relvas é claramente um central canhoto muito superior ao Miquel Villanueva, isto do meu ponto de vista. Sim, e fisicamente também muito mais capaz do que o venezuelano. O Everton tem a opção de compra, portanto pode ser uma solução viável caso consiga demonstrar essa qualidade que vimos na Amadora. Claro que sim. E faz as duas laterais, por exemplo. É um jogador útil em termos de plantel. Sim, e é um aporte em relação ao jogador que está a ser titular agora, que é o Miguel Maga. Totalmente, bastante superior o Everton. Em relação ao Vando Félix, é um jogador que deu nas vistas no Torriense a jogar num sistema de 3 centrais, portanto tem conforto para jogar por dentro também, utiliza os 2 pés, o que é uma vantagem, é um extremo também com alguma capacidade de finalização. O Vitória tem mapeado bem a segunda divisão portuguesa também para conseguir alguns reforços. Agora, é um contexto muito difícil, acho que o Vitória, como o Futebol Clube do Porto, terá de dar tempo ao treinador para construir uma equipa e olhar também para a próxima temporada. Uma última nota de mercado, porque de facto tem sido uma das figuras da Liga Portuguesa extra grandes, para o Nuno Moreira. O Braga acaba por ficar sem o Nuno Moreira, que pelo que saiu na imprensa era o principal alvo para o lugar de Bruma e fazia todo o sentido, era justo para Nuno Moreira. Agora, acho que pode haver o contexto ideal para uma explosão definitiva de Garbi naquela posição de médio ofensivo sobre a esquerda. É isso mesmo, concordo inteiramente com o Tomás. Sinceramente, eu creio que se a diferença foi mesmo 500 mil euros para fechar o negócio e sabendo que o Sporting de Braga tinha recebido 6 milhões e meio pelo Bruma, eu arriscaria na aquisição de Nuno Moreira de forma imediata, até porque no verão poderá ser muito mais difícil conseguir a aquisição de Nuno Moreira, até porque admito perfeitamente que o Nuno Moreira também tenha interessados fora de portas. Salientar também o regresso de Racic à equipa do Sporting de Braga. Sinceramente, não creio que era o médio ideal ou que faltava à equipa do Sporting de Braga, independentemente de ser um bom jogador. Voltar a salientar que o Boa Vista, inacreditavelmente, falha mais um período de transferências. É certo que agora surgiu aqui uma possibilidade de esperança, mas que é uma esperança muito remota de contratar jogadores desempregados, e também não sei se esse é o melhor caminho para o Boa Vista, que perdeu o Bruno Onyemaechi, que do meu ponto de vista esta temporada foi o melhor jogador do Boa Vista até ao momento. Depois, em relação aos outros clubes, a salientar que o AVS apostou muito no mercado. Tenho alguma curiosidade com o regresso de Lucas Fernandes ao futebol português. A equipa do Casa Pia... E Gerson Rodrigues, que é um alvo também pesado. Exatamente, para uma equipa como o AVS. Não seria fácil. O Casa Pia conseguiu segurar não conseguiu segurar nem o Benny Mukendi, nem o Segovia. Creio que poderá sofrer um bocadinho nesta segunda volta na zona de médio centro, apesar de ter algumas alternativas como o Kraev, como Miguel Sousa, como um dos reforços que eu creio que é o Coredo o Sundina, se não me engano, mas eu creio que vai perder capacidade no meio campo, porque a melhor dupla era claramente a formada quer pelo Benny, quer pelo Telasco Segovia. Acho que era claramente a melhor dupla. Depois também dizer que o Estrela da Amadora contratou muito. Resta saber se contratou bem. No entanto, tal como eu e o Tomás dissemos no nosso início, creio que quer o Chico Banza, quer o Fábio Ronaldo podem aportar coisas interessantes. Veremos também se o Gerson Sousa, que também creio que foi uma aquisição de última hora, o jogador vindo do Benfica B, se consegue adaptar à primeira divisão. Recordar que o Pedro Santos, por exemplo, no Moreirense, que era um jogador mais decisivo que o Gerson Sousa na equipa B, tem tido dificuldades de imposição no Moreirense. O Famalicão esperava, sinceramente, um mercado mais forte por parte da equipa famalicense. No entanto, contrata 2 avançados interessantes, quer o Sei, quer o Elisor, e um lateral esquerdo, o Bondo, que será muito provavelmente concorrente do Rafa Soares e até lhe poderá roubar o lugar. O Farense, creio que apostou muitíssimo forte neste mercado porque não quer descer de divisão, e tenho enorme curiosidade para ver como é que o Rony Lopes vai chegar à equipa do Farense, porque creio que é um jogador capaz de sozinho marcar a diferença. Vamos ver se a cabeça está no sítio ou não.
Há um jogador que chegou ao Gil Vicente que me parece muito interessante, para além do João Marques, que é o Sérgio Bermejo. Vamos ver como é que se adapta ao futebol português. Deixa dar uma nota, porque é uma nota importante. O Gil Vicente faz um grande negócio com o Morigban no último dia de mercado. É uma baixa de peso, porque ele estava a fazer um papel fulcral na equipa, Mas que uma era o de venda médio histórica. defensivo e terceiro central, sem dúvida alguma, e totalmente inesperada se víssemos aquilo que foi a primeira época do Morigban no Gil Vicente e mesmo o arranque desta temporada. E para terminar, uma nota para o Santa Clara, mexeu pouco no plantel e acho que isso foi importante. Perde o Bruno Almeida, que é um jogador que eu gosto muito, mas que não tinha grandes hipóteses com o Vasco Matos. Perde o Safira, o ponta de lança, que sinceramente não me agradava particularmente. E duas aquisições interessantes. O Mateuzinho, que é um jogador que se destacou no Criciúma, vamos ver como é que se adapta ao futebol português, e o regresso do Wendel Silva, que era um avançado que esteve no Futebol Clube Português, chegou a estrear pela equipa principal e que regressa ao futebol português depois de uma passagem pelo Santos. E para fechar, quer o Moreirense, quer o Nacional da Madeira, que principalmente o Moreirense eu creio que tem um mercado particularmente fraco, para além de perder jogadores essenciais. Eu creio que e esta saída do Madsen e do Gabrielzinho, do Madsen já em cima do fecho do mercado, foi muito arrojada para uma equipa que ainda só tem 23 pontos, que é uma boa classificação face ao plantel que tem, mas é uma boa pontuação face ao plantel que tem, mas eu creio que a nível de reforços arriscou demasiado e não sei se vai tirar grandes proveitos dos reforços. E na questão do Nacional, houve uma arrumação muito interessante do plantel. O plantel tem um 11 que eu acho que tem valor para sair da zona e conseguiu sair da zona de descida, mas creio que as duas principais aquisições acabam por ser o Joel Tago, que vem oferecer outra coisa a nível ofensivo, mesmo não sendo um ponta de lança que eu aprecio particularmente, é melhor que os avançados que tem, e veremos como é que o Ivanildo Fernandes regressa ao futebol português. Eu creio que pode ser um aporte importante se regressar em bom momento. E a questão de um jogador que eu gostei de ver no Japão, o Fuki Yamada, mas veremos se será ou não mais um bom reforço vindo do Japão, para além da questão, obviamente, do Paulinho Boia, que regressou ao futebol português e que tem tido algum impacto nestes 2 primeiros jogos que fez pelo Nacional. Nós já estamos a ultrapassar. Sim, porque isto foi mesmo um arraso sobre o mercado. O tempo que temos, mas eu não resisto a deixar-vos uma última pergunta que pedi-vos para responderem muito rapidamente. João Félix, no Milan, é desta para João Félix? Tenho muitas dúvidas, sinceramente. Eu acho que no Milan pode ter mais espaço do que no Chelsea, com o Cole Palmer. Agora, eu não sei exatamente como é que vai ser o match com o Sérgio Conceição. Eu não sei exatamente sequer se foi um pedido do treinador ou não. Se tiver sido, acho que é uma perspectiva interessante, até porque uma dupla com Santiago Jiménez pode ser altamente complementar e destrutiva dentro do contexto de Série A. Acho que a Série A por si só é um campeonato interessante para o jogador português, porque tem um ritmo mais baixo, vive mais do pensamento, de contornar a pressão, muitas vezes de forma individualizada, não é tão agressivo, tão partido como é a Premier League ou a Bundesliga, por exemplo. Agora, acho que a principal dúvida, e parte de João Félix também, é saber se de facto há aqui uma correspondência entre treinador e jogador, porque olhando para as características gerais, quer do jogador, quer do treinador, não diríamos que existe a simbiose perfeita, mas pode ser desta, veremos. Não acho também, como o Tomás, que haja grande simbiose entre a ideia de jogo do treinador e o perfil do jogador que normalmente gosta, e João Félix. Creio que o Milan está muito desenhado para o 4-3-3, com o Pulisic a partir da direita, o Leão a partir da esquerda e o Jiménez como ponta de lança. Juntar os 4 na frente pode ser uma tarefa hercúlea para um treinador como o Sérgio Conceição. É desafiante, sem dúvida nenhuma, mas eu creio que aquilo que marca a carreira de João Félix e que o impedirá e está a impedi-lo de conseguir atingir o nível que era expectável e, do meu ponto de vista, acessível, é uma escolha absolutamente desastrosa de clubes. Creio que o João Félix devia baixar um patamar para poder recuperar e poder chegar ainda a um primeiro patamar, e daí que dir-te-ia que faria mais sentido, já que ele não quis regressar ao futebol português, faria mais sentido, do meu ponto de vista, ser um jogador importante numa equipa de meio da tabela da Premier League do que continuar a ter experiências soporíferas.
E assim fechamos este episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesta emissão e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.